Boa tarde, senhor, tudo certo? Boa tarde. Opa, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, senhor. Boa tarde. Alguém ficou com alguma dúvida na hora de submeter lá no... Como tinha duas tarefas numa só? Alguém teve alguma... Não conseguiu ainda? Não teve alguma dificuldade? Senhor, eu só não entendi se era para enviar no conceitos ou na introdução. Introdução, conceitos vai ser a atividade de hoje. Então, vocês Ah, tinham a tá, da então outra... enviei errado. Como mandei metade da Enviei C. em conceitos. Pode atualizar lá. E aí é só Beleza. submeter de novo lá, só para eu receber a notificação. Bom, pessoal, então vamos seguir com... Deixa eu fazer aqui só para vocês verem uma espécie de solução, né? Que não tinha uma resposta totalmente certa, porque cada um de vocês podia pegar a ideia da biblioteca ali e criar as classes que vocês quisessem. Então, por exemplo, vou criar duas aqui. Tô criando uma nova classe. Vou criar a classe livro, por exemplo. Então, ele cria um arquivo com o mesmo nome da classe, sempre tem a primeira letra maiúscula para padronização. Aqui, como eu estou dentro da pasta EZ4, eu tenho que definir no início do meu arquivo aqui a qual pacote ele pertence, a qual pasta ele pertence. Se eu não tivesse dentro de uma pasta, no meu arquivo, eu não preciso colocar essa primeira linha aqui. Então aqui eu estou dizendo que é uma classe pública chamada livro, que é o início, aqui na linha 4 é o fim. Eu vou digitar alguma coisa, então a primeira coisa que eu vou fazer é colocar os nossos atributos. Vocês não precisam colocar esse comentário aqui, eu estou colocando para ficar mais explícito. Então aqui, por exemplo, vou botar alguns atributos, então posso botar, por exemplo, o título do livro, que é uma string, é um texto. Vou botar só para ter um tipo diferente. Podia ser uma string também aqui, mas ISBN, que é uma identificação única. Toda vez que alguém publica um livro é gerado um código único. E vamos criar também um autor. Então a primeira parte era isso. Tinha que criar pelo menos alguns atributos ali para a classe que eu estou criando. E, além de ter os atributos, preciso ter métodos. São as ações que eu vou fazer em cima desses atributos. Então, o que eu poderia fazer, por exemplo? Como não tinha restrição, vocês podem fazer poucos métodos aqui, né? Então, eu poderia fazer um método que não retorna nada, void, chamado mostra informações do livro, por exemplo. Mostra dados, vamos fazer. Então eu não preciso de nada fora da minha classe, então eu não recebo nada aqui. O que eu vou fazer? Eu posso fazer ou uma função que retorna uma string com um conteúdo, ou eu posso escrever na tela aqui com println as informações. Então, o título... Me interrompam aqui, pessoal, se não estiver entendendo alguma coisa. Senhor, Diga. eu esqueci eu não botei os métodos nos exercícios. Eu vou ter que refazer. Não, aí deixa para a próxima, né? Sim, eu fiz as classes e coloquei os atributos. Bom, na próxima daí tu sempre coloca. Certo. Então aqui, o título do livro é esse. Estou colhendo uma string aqui, concatenando com símbolo de mais, né? Vamos fazer uma vírgula aqui. O autor é... E aqui vocês eram bem livres, assim, para definir o que método vocês iam criar, né? Que eu fiz um de mostrar. Pode ser só isso. Poderia fazer um para mudar o título, por exemplo. Então, void altera título. Aí aqui, como eu quero modificar o título, eu não sei qual é a informação do novo título. Preciso receber aqui um novo título de fora da minha classe. Que aí eu recebo aqui no parâmetro de entrada que eu tenho aqui. Deixa eu aceitar, alguém chegou. Então aqui o que eu vou fazer? Vou receber
o meu título. Se eu quiser botar explícito, posso botar o this para dizer que eu estou usando um atributo na minha classe. Ou, nesse caso, como o nome da variável do parâmetro é diferente, eu não preciso diferenciar isso. Então, fiz dois métodos aqui, fiz 3 atributos e é isso. Vocês notam aqui que o SBN está em cinza, enquanto os outros dois estão em roxo, porque eu não usei aqui o SBN, ó, nenhum método que eu criei. Então, ele está achando que eu não vou utilizar esse atributo aqui. Mesma coisa para os métodos. Enquanto eu não utilizar eles em algum lugar, ele acha que tu criou um método, um atributo que não está sendo utilizado. O método do programa principal é uma coisa, o método que a gente tem aqui é outro. Por quê? Esses métodos aqui, eu só posso chamar eles a partir de um objeto livre. Os métodos do programa principal são métodos que eu vou usar para modularizar o meu código só, que nem vocês já faziam lá em Python. Aqui, a gente está programando, nesse caso aqui, estou criando métodos orientados a objetos aí. Então, eu estou dizendo que para eu chamar um mostra-dados ou um alternativo, eu preciso ter um objeto livre. Então, aqui vocês podiam criar outra classe, criar outras classes aqui, iam seguir a mesma ideia. E se eu fosse criar um programa, não era obrigatório, mas quem quisesse criar um programa principal, vamos chamar de programa principal, só para fazer uns testes. O nome do nosso código do programa principal, public static void main, PSVM, para quem quiser um atalho ali na hora de dar um tab, para não ter que digitar tudo isso aqui. Vocês notam que já aparece aqui o verdinho, ó. Então ele já é executável. Eu já posso clicar aqui e rodar. Embora aqui eu não tenha feito código nenhum, ele vai rodar e não vai fazer nada. Ele vai rodar e terminar o programa. Finalizou. Ele chegou. Então aqui o que eu quero fazer no main? Para testar. Eu vou declarar duas variáveis. Se eu declarar assim que ela é do tipo livro, eu estou dizendo que toda a regra que eu criei lá, todo o meu modelo de livro que eu criei naquela classe do lado, naquela classe anterior, vão ser seguidas pelo objeto A e B. Isso significa que, a partir de um objeto A ou B, eu tenho as informações, posso armazenar o título, o autor e SBN, e posso chamar aqueles dois métodos que eu criei, mostra dados e altera título. Isso tanto para o A quanto para o B. Então, cada um vai ter seu título, autor e SBN, e cada um pode chamar esses métodos aqui. O que acontece? Eu não posso usar nem A nem B enquanto eu não instanciar, que é dizer que eu vou atribuir para a posição, para a variável A, um novo livro e fechar isso. Isso significa que agora em memória existe um espaço reservado para um objeto livre. E eu referenciei ele com a letra A. Então significa que para acessar essa posição de memória, eu vou usar o A e vou preencher o título. Alguém perguntou alguma coisa? Diga um título de um livro aí. Dei uma ideia. Harry Potter? Diário de Banana. Harry Potter, hein? Como é que é o nome do livro do Harry Potter? Ah, tem vários. O Cálice de Fogo? Cálice de Fogo? Acho que é. Cálice de Fogo. Opa, fogo. Bom, esse BN a gente vai inventar aqui, que eu não vou pesquisar agora. Vou inventar um número qualquer aqui. E o autor, como é que é o nome dela mesmo? Ninguém se lembra? É a J.K. Rowling. J.K. e Rowling com isso aí. Show. Então aqui a gente criou um livro. A gente preencheu os atributos daquele livro, então especificamente tem um objeto A lá em memória com as 3 informações que eu tenho ali. Vamos fazer a mesma coisa para o B. Então, para eu poder usar o B, eu tenho que criar um novo livro para ele. Então, eu tenho que fazer o new, o mesmo nome da minha classe, livro, abrir e fechar parênteses. Hoje a gente vai ver que método é esse aqui que eu estou chamando. A gente vai aprender o que é isso, como é que a gente faz o nosso, mas por enquanto é isso. Por enquanto a gente sempre vai fazer fixo assim. Então, criei um novo livro para A, criei um novo livro para B, me passe as informações aí também do outro
Vamos botar Torre Negra. Pistoleiro, por exemplo. Pistoleiro. É só pistoleiro o nome do livro, mas tudo bem. ISBN, um número qualquer. E o autor. Então aqui eu acabei de criar dois objetos, né? O A e o B. Esse new livro eu posso fazer aqui também, se eu quiser. Instanciar na hora que eu declaro já com igual. Mas aqui eu fiz só para ficar separadinho. Então o que acontece? Se eu pegar, por exemplo, quiser mostrar as informações que eu tenho dentro do livro A, eu posso dar um... vamos chamar o método que a gente tem, então. A ponto, mostra dados. Vou fazer isso para o B também. Então, B ponto, mostra dados. Vamos executar só para ver se está funcionando. Tá lá. Então, o livro é o Cálice de Fogo, o autor é J.K. Rowling. Aqui é a Torre Negra Pistoleiro, o autor é Stephen King. Se a gente chamar outra funçãozinha aquela, por exemplo, altera título. Então agora já não vai ser do A, não vai ser mais Cálice de Fogo. Diga um outro nome aí de um outro livro do Harry Potter, da série. A Câmara Secreta. E se a gente chamar de novo o mostra dados para o A, o B não vai alterar nada, porque ele só mexeu no objeto A. Então, se a gente chamar de novo, vou executar. A primeira vez ele vai dizer que é o Cálice de Fogo, a segunda vez ele vai dizer que é a câmera secreta. Então, aqui, toda vez que a gente chama um método ou acessa um atributo, a gente está acessando somente daquele objeto específico. Então, quando a gente cria aqui a classe livro, está criando um padrão. Ou seja, estou criando um novo tipo, chamado livro. Porque eu não tenho uma classe já pronta que representa um livro em Java. Então, eu defini quais são as informações que eu vou guardar de um livro e quais são os métodos que eu posso chamar a partir de um livro. O que vai ser útil para o meu programa. E, no geral, aqui era bem livre esse exercício. Então, vocês podiam fazer o que vocês quisessem aqui na hora de definir os atributos, as classes, inclusive. Vocês podiam ter na biblioteca ali o aluno, professor, de repente, bibliotecário. Tinham várias possibilidades ali de criar de classes. E quem quisesse brincar podia fazer isso aqui, né? Isso aqui não era obrigatório, mas estou só mostrando para vocês aqui o que daria para fazer para testar. Ver se está funcionando ali essa representação que a gente criou. Senhor, Diga. eu fiz o programa principal, mas como eu não coloquei os métodos, eu printei um por um. Não, é Então, possível também. Possível também. como eu não botei o método mostra dados, eu acabei escrevendo um por um. Tu vê que facilita, né? Tem alguma coisa Isso. nesse sentido, assim. Né? Sim. Bom, beleza. Eu vou colocar depois esse código lá no Moodle também. Professor, Diga. eu teria uma dúvida com relação à classe. No caso, em que momento exatamente tu tem que colocar o this na frente? Porque ali, por exemplo, tu coloca 100. Sim, em qualquer momento que tu quiser, por exemplo, se eu quisesse deixar padronizado, né? Não, toda vez que eu estiver trabalhando com um atributo meu, está definido aqui em cima, eu quero colocar o this. Então eu posso. Então, ou seja, se eu quisesse escrever aqui sempre this.título, this.autor, para ficar bem característico que estou mexendo com um atributo, não estou mexendo com uma variável que eu declarei aqui dentro da função. Posso deixar explícito sempre, se eu quiser. Mas o uso mais comum é quando eu realmente, por exemplo, vamos dizer aqui que nessa funçãozinha aqui, deixa eu só aceitar. Estou nessa função, né? Então, aqui indica o início e o fim da função. Isso significa que aqui, o que acontecer aqui dentro dessa função, eu só enxergo aqui. Ou seja, se eu declarar uma variável int x aqui, quando terminar a função aqui, essa variável x não existe mais, quando eu terminar de executar. Então, a mesma coisa aqui para o parâmetro de entrada. Esse novo título, ele só existe aqui dentro. Então, se eu quiser chamar de título, eu posso. Qual é o problema? O compilador não sabe agora se eu estou usando o título daqui ou lá de cima. Então, como é que eu diferencio um do outro? Uso desse. Aí eu consigo diferenciar que esse cara é o lá de cima, é o do meu objeto,
Então, o this referencia eu, o meu objeto, dentro da classe aqui. E quando eu não usar o this, pode ser uma variável comum que eu usei internamente aqui, um parâmetro de entrada, uma variável que eu usei aqui dentro da função só. Então, para não confundir, se tu quiser sempre usar o this para os teus atributos dentro da classe, não tem problema nenhum. Ok, obrigado. E eu teria mais uma dúvida no programa principal. Certo. Seria mais uma curiosidade, ali na declaração, onde tu declara o livro AB. Uhum. Se tu fosse colocar o igual ali e já fosse atribuir para as variáveis, tu teria que colocar só um new livro ou tu teria que colocar new livro, vírgula, new livro? Ou um para cada variável. Ah, ok. Por exemplo, a gente poderia fazer assim, ó. X. Então aqui eu teria que fazer para o A. E teria que fazer isso para o B também. Então, se fosse fazer para o B aqui embaixo, teria que fazer para o B da mesma forma. Vamos tirar aqui de baixo. O que acontece? Só tem que ter um cuidado, tá? Vamos dizer, tu está fazendo ali, esqueceu de colocar aqui para o A, por exemplo. O que vai acontecer? Ele já está até dando erro aqui. Ó. Ele está dizendo que a variável A não foi inicializada. Ou seja, tu declarar que ela é do tipo livro, não cria um objeto para. Eu só estou dizendo que, ó, em memória eu vou guardar os atributos título, SBN e autor, que é do tipo livro, mas por enquanto eu não reservei esse espaço. Quando eu faço a atribuição de um novo objeto com new, aí de fato eu criei em memória, dinamicamente ali um objeto para ele. E aí eu vou preencher com o que eu quiser. Mas o A e o B são dois objetos distintos. Então cada um tem as suas informações, cada um é separado, e cada um vai ter que ser instanciado separadamente também. Entendi, obrigado. Mais alguma dúvida ali, pessoal, nesse exercício da Optimal? Então, o que a gente vai ver hoje, a gente vai dar sequência aqui em habitação objetos, e aí a gente vai entrar um pouco mais a fundo no que a gente já está vendo agora. Então, o que acontece? A gente vai aprender esse termo aqui, que é o encapsulamento, ou seja, como é que a gente esconde as informações, que essa é uma das vantagens de fazer essa programação orientada a objetos. Ou seja, eu quero que dentro da minha classe eu consiga acessar tudo que eu tenho ali, mas fora da minha classe eu só permita o que não vai trazer prejuízo para as informações que eu tenho dentro do objeto. Para isso, a gente vai ter que aprender a fazer esses métodos chamados get and set. Vou falar qual é a diferença entre um tipo primitivo, int, float, char, dos tipos de referência, que são, por exemplo, o livro que a gente declarou ali. E vou falar por último sobre o método construtor, que é o método especial quando eu dou um new ali. Então, quando eu chamo new livro, no meu exemplo anterior, esse é um método que a gente chama de método construtor, que constrói o objeto de fato. Por enquanto, a gente está usando o método construtor padrão de Java, que não recebe nada, cria um objeto vazio ali com as informações que ele pode preencher, e é isso. Mas vocês vão ver que a gente pode criar o nosso construtor, com o comportamento que a gente quer. Então, uma das vantagens de Java e de orientação a objetos é tentar ocultar o máximo de detalhe quando eu estiver fazendo alguma operação complexa. Um exemplo, por exemplo, é aquele mostra-dados. Né? Eu não estou fazendo nenhum, não estou mostrando meu código, não estou fazendo nada, só estou chamando mostra-dados, automaticamente ele vai lá e joga aquele texto para mim na tela. Então, esse processo de guardar informação e só quem precisar usar o método, usar um objeto, só vai lá e faz uso dele, a gente chama de encapsulamento. A gente está guardando informação, está facilitando para se alguém, por exemplo, alguém quer criar um livro agora. Então, ao invés de fazer toda a implementação lá da classe livro, ele vai lá, pega a minha classe livro e reutiliza ela. Então, sem precisar nem saber como é que internamente foi implementado. Então, essa é uma grande vantagem principalmente se você vai fazer um sistema grande. Então, sempre separando em partes, essa é a vantagem de separar em classes, em objetos. E o primeiro passo para encapsular as informações em Java é usar os atributos que a gente tem e encapsular eles, tornando eles privados para a classe. Como é que a gente faz isso? Deixa eu até abrir o projeto de novo aqui. O projeto que eu estava mexendo agora.
vocês veem ali que quando a gente criou o programa principal, a gente criou ele como público, né? Isso significa que em qualquer lugar do projeto fora da minha classe, programa principal, conseguem acessar esse cara aqui, o programa em si, e mandar executar ele. Aqui também, essa classe programa principal ela é pública, então ela pode ser acessada de fora do meu arquivo, estando dentro do projeto. Né? Agora, estou lá no meu livro, né? Aqui o padrão aqui, se eu não colocar nada, é como se eu tivesse colocado ele público. Se eu quiser tornar esse atributo aqui privado para minha classe, só ser acessado aqui dentro, eu uso o modificador private. Isso significa que fora da minha classe aqui, ou seja, estou no programa principal, não posso acessar um atributo que tem acesso privado. Por que isso? Porque aqui eu não tenho controle sobre o que estão fazendo sobre um objeto da minha classe. Aqui eu tenho. Então, ao invés de deixar público, que nem está o ISBN e o autor aqui, e poderem inserir uma informação inválida aqui, se eles quiserem, quem for usar, eu vou tornar tudo isso privado e vou criar uns métodos específicos que vão permitir a alteração desses atributos, que são os métodos getSet. Então, tanto para obter quanto para alterar. Então, dessa forma, eu consigo validar as informações que eu tenho e as informações que me passam para ele também. Então, voltando para aquele exemplo que a gente tinha da última aula, a gente vai pegar aquela classe cachorro. A gente tem esses atributos aqui. Então, nome, idade, comprimento dos pelos, cor dos olhos e peso. E aqueles métodos ali do filhote modifica peso. Para fazer essa modificação e tornar os meus atributos privados, basta eu, antes da declaração ali, antes de colocar o tipo ao qual ele pertence, a variável, eu coloco o modificador private. A partir desse momento, qualquer lugar fora da classe cachorro não vai conseguir acessar um nome, idade e todos os outros atributos a partir de um objeto cachorro, não estando na minha classe. Então, a gente aprendeu agora o modificador public, que é o que a gente já usava até o momento. Se eu não colocar nada, o padrão é ele ser público também. E o private, que é para garantir que fora da minha classe, eu estou com uma informação privada, fora da minha classe não vai poder ser acessado. Então, a partir do momento que eu transformo os meus atributos em private, fora da minha classe, que é nesse programa principal aqui, eu não consigo acessar nenhum deles. Então vai dar erro automaticamente, se vocês mexerem lá no código que eu tinha disponibilizado e transformar em todos os atributos aí para private. Só que, para cada atributo que eu tenho privado, eu tenho que criar um par de métodos públicos. Então, se alguém quiser descobrir, por exemplo, o conteúdo atual de nome, ele vai lá e vai usar o método getNome. Se ele quiser descobrir o atributo idade de um objeto, ele vai usar o getIdade. Então, eu preciso implementar o get e o set para cada atributo que eu tenho, esse par. Então, aqui a gente tem um exemplo para nome e idade. Eu tenho getNome, setNome. Para idade, eu tenho getIdade, setIdade. Ele é um padrão. Então, eu sempre vou ter esse comportamento aqui, ó. Get e set é só a padronização do nome que eu uso. Depois vai vir o nome do nosso atributo, com a primeira letra em maiúsculo. E sempre que eu for criar um get, o que ele vai fazer? Retornar o meu atributo. E como nesse caso aqui o nome é uma string, eu tenho que dizer antes que tipo de informação que o getNome vai retornar, que é uma string. No caso da idade, como ele é um inteiro atributo, eu vou dizer que ele vai retornar um int. Então, tem que sempre cuidar o tipo de... No caso do peso, quando eu implementar o get peso, ele vai retornar um double. Então, o get é sempre isso. Ele é público, eu tenho que botar o tipo de informação daquele atributo. Então, a mesma coisa que eu declarei antes. Get o nome do atributo, abre e fecha parênteses, ele nunca vai receber nada como parâmetro aqui. Vou iniciar e fechar ele. E a única coisa que o get vai fazer é retornar esse conteúdo para fora da minha classe, para que alguém consiga usar depois, seja para mostrar, seja para fazer o que for. Aqui é a mesma coisa para o getIdade. Já o set, ele sempre vai ser público, não vai retornar nada, porque eu só vou modificar o meu atributo. Então aqui é para obter a informação que está encapsulada, aqui é para modificar a informação que está encapsulada. Então vai ser sempre void, set e o nome do meu atributo, aqui é setNome, aqui é setIdade.
E aqui eu vou sempre receber como parâmetro de fora do meu objeto, de fora da minha classe, a informação com um novo dado. Então aqui eu recebo uma string, um nome, aqui eu recebo um inteiro com a idade. Ou seja, aqui eu tenho um parâmetro de entrada, que é uma string, aqui eu tenho um parâmetro de entrada, que é um inteiro. A única coisa que eu vou fazer dentro é pegar esse conteúdo novo e jogar dentro do meu atributo. Aqui eu botei explicitamente this, né, para dizer, ó, esse aqui é meu atributo, esse aqui é o parâmetro de entrada que está vindo de fora da classe. Aqui mesma coisa para idade, eu recebo uma nova idade, passo para ela. Então vocês estão vendo que esse set aqui é basicamente aquele altera título que eu tinha feito no exemplo da aula passada ali, que eu implementei agora há pouco no início da aula. Dúvidas aqui por enquanto, pessoal? Não entendeu alguma coisa? Porquê do private? Professor, o Gustavo perguntou qual é a forma mais comum, se é o public ou o private. Para quê? Depende. Eu queria saber no geral, assim, senhor, o que, por exemplo, quando a gente for fazer os nossos exercícios, qual é a forma mais comum? A gente continuar usando o público ou aplicar o private? Então, a partir de agora, a partir da aula de hoje, atributo vai ser sempre private. Sempre. Então, eu vou sempre guardar as informações dos meus atributos privados para minha classe. Já no caso dos métodos, método em geral é público. Eu não vou ter um método público quando for algum método específico auxiliar ali para fazer alguma coisa só dentro da minha classe, né? Mas no geral, todos os métodos que eu estou criando ali são públicos, os meus atributos privados. A exceção disso é quando eu for criar, por exemplo, a gente vai ter aula sobre isso depois, mas quando eu for criar uma constante, um valor fixo lá que não tem relação com orientação a objetos, né? Então eu quero criar um valor fixo que eu não vou alterar ele toda vez que eu tiver um objeto novo, isso vai ser só um valor. Então aí eu posso criar ele como público, que eu quero que seja acessado fora da classe. Aqui, como eu quero que toda vez que tu vai ter que ter um objeto do tipo cachorro para usar o que eu tenho público dentro da minha classe, então, para não garantir que ninguém vai inserir uma informação inválida, alguma coisa desse tipo, eu tenho que transformar só os gets e sets em público e os atributos em privado. Certo. E aqui eu posso fazer validação, né, pessoal? Aqui nos sets, ó, eu posso testar. Então, por exemplo, eu posso fazer um if aqui e garantir que toda vez que me passarem uma idade, se ele passar um número, por exemplo, negativo ou zero, ninguém tem idade zero, né? Então, se alguém passar zero, menos um, menos dois, eu não atribuo essa idade para o meu... Eu não coloco esse valor no meu atributo. Então, eu posso fazer esse tipo de validação ali para qualquer atributo que eu tiver, né? Então, a implementação que a gente tinha, que era essa, da aula passada, que eu te criava aqui instanciava dois cachorros, o C1 e o C2, um era o Pluto e o outro era o Snoopy. Eu acessava diretamente fora da minha classe cachorro os atributos, porque eles eram públicos, mas agora, como eles são privados, a gente tem que, toda hora que for modificar um atributo, usar o set correspondente dele. Então, aqui eu estou usando set, nome, set idade, set, todos os sets que eu tenho para modificar. Mesma coisa para o segundo objeto. E na hora de obter, eu tinha essa implementação aqui para mostrar. Ao invés de colocar ser um ponto nome, que eu estou acessando diretamente fora da minha classe, eu uso o get para obter. Então, na hora de mostrar ou de usar esse dado do atributo, eu preciso usar o get nome, get peso, e assim vai. Que esse era o código que a gente estava fazendo também. E os métodos continuam sendo usados normalmente, porque eles já eram públicos, né? Dúvidas por enquanto? Mais alguma dúvida nessa parte? Acho que por enquanto tá tudo certo por mim, senhor. Alguém ia falar ali? Não. Eu ia perguntar o que é o set do outro exemplo lá, desculpa, voltando lá no outro. Set aqui? Isso, eu não entendi direito. Então, por exemplo, aqui a gente estava alterando, né, o atributo nome, a idade, o comprimento, todas as informações desse objeto C1, né, nesse trecho aqui, da linha 6 a 11, né. Então, eu usava C1 ponto, acessava o atributo que eu queria e recebia uma nova informação. Então, aqui eu recebia, porque eu não tinha informação nenhuma ainda, enquanto eu não executasse isso. Criei um objeto vazio aqui e aqui comecei a preencher as informações. O problema é que agora, o que a gente fazia assim, a partir do momento que a gente transformou ele em privado, os atributos, eu não posso, fora da minha classe, agora eu estou aqui no programa principal, né?
Eu não posso acessar um atributo que só pode ser acessado dentro da classe, dentro do meu objeto. Então, eu não posso mais modificar um atributo sem usar o set. Então, se eu for modificar o nome do objeto C1, que é do tipo cachorro, eu preciso chamar, a partir desse objeto, o método setNome. Se eu for modificar o peso desse cachorro, eu preciso pegar o objeto C1, ponto, e chamar o setPeso e passar essa nova informação para ele. Vocês entenderam ali o que eu quis dizer. Entendi melhor, sim, sir. Muito obrigada. Então, assim, sempre que eu for modificar fora da minha classe, eu tenho um objeto, e eu preciso modificar esse atributo desse objeto, tenho que chamar o set dele. Se eu quiser obter a informação que está encapsulada, está guardada lá dentro do objeto, para saber qual é o conteúdo dela, uso o get. Então, a partir do momento que a gente está trabalhando com um atributo privado, a gente não consegue mais acessar ele fora, se não for com o get ou com o set. Só tu podia explicar de novo o this? Eu não sei pronunciar direito, mas tu podia O explicar this. de novo, porque eu não entendi muito Bom, bem. o this aqui não vai existir, porque no programa principal, num programa que só tem um programa mesmo, né? Só tem um executável, o main, não existe o this, porque a gente está criando um arquivo aqui que só existe para ser rodado, só. Aqui a gente faz a implementação sequencial, que nem vocês já faziam até o ano passado. Mas, quando eu estou criando uma classe no qual eu estou criando uma nova representação, um novo tipo de informação que eu vou guardar, então aqui eu estou criando um tipo novo, né, cachorro. E eu criei os meus atributos aqui, e eu estou dentro da minha classe, eu posso colocar explicitamente aqui o this para dizer, não, aqui eu estou representando o meu objeto. É como se estivesse dizendo, eu tenho um nome e eu estou recebendo aqui essa string que me passaram aqui. Aqui eu não coloquei o this nessa linha 17 aqui, por quê? Porque dentro desse método eu não tenho nada, nenhuma outra variável. Então eu não preciso colocar o this.idade, né? Se eu colocar, não tem erro nenhum. Então, se vocês quiserem, para não confundir, quero usar o atributo, colocar sempre o this antes, para não confundir, pode colocar. Mas nesse caso aqui, se eu não colocasse o this e usasse um outro nome diferente aqui, ia funcionar perfeitamente também. Não sei se eu te respondi. Ok, acho que entendi agora. Mais alguma dúvida aqui, por enquanto? Então, Acho que não. beleza. Então, assim, ó, a gente estava... Quando a gente começou a programar em Java lá, bem no início, primeiro teste, lá, aqueles primeiros exercícios, a gente declarava as variáveis desses tipos aqui, ó. Os tipos primitivos, que são sempre com a primeira letra em minúsculo. Então, declarar uma variável boolean, byte, char, short, int, long, float, double. Esses são os tipos primitivos, ou seja, os tipos que já foram criados quando saiu a primeira versão de Java. Então, aqui se eu declaro que eu tenho uma variável inteira, chamada x, que inicialmente tem o valor 10, se depois, futuramente, eu executar uma linha de código no qual eu atribuo um novo valor para ela, eu perdi a informação que eu tinha antes. Então, se eu atribuo uma informação nova para um tipo primitivo, ali se foi a anterior. Quando eu crio uma variável que é de um tipo que não é primitivo, ou seja, uma variável que vai armazenar dentro dela um objeto de uma classe, nesse caso aqui aluno, enquanto eu não atribuir um valor para ela, um objeto novo, ela tem internamente esse conteúdo, que é nulo. Esse é o valor padrão que eu tenho. Já no tipo primitivo, por exemplo, se eu declarar x e não colocar nenhum valor ali, o padrão de Java é colocar o valor zero para inteiros, ou para double, ou para float. Então aqui, inicialmente, enquanto eu não passar um conteúdo ali para y, um objeto novo, eu tenho esse cara aqui que é o null. Se eu tentar usar o y, um objeto y, antes de instanciar, de criar um novo objeto para ele, com o new, ele vai me dar uma exceção chamada null pointer exception. Ou seja, eu vou tentar usar um objeto que não existe ainda. Aqui eu só disse que eu vou declarar, que eu declarei aqui uma variável chamada y, que vai ser do tipo aluno. Aqui, de fato, eu fui lá e criei um objeto aluno novo. E atribuí para essa variável aqui. Agora, a partir do y, eu consigo modificar e acessar as informações de um objeto aluno novo.
Então, tem que ter um cuidado para sempre, quando eu declarar uma variável que não é do tipo primitivo, eu preciso instanciar aqui um objeto para ela, antes de usar ela, né, obviamente. Aqui um exemplo, então, ó, criei um cachorro, um objeto daquela classe da última aula, e só construí ele, só criei ele vazio, e chamei getNome, getIdade, usei todos os gets para saber o conteúdo das informações dos atributos, só que eu não preenchi eles antes, né? Eu não fiz nada aqui antes. O que acontece? Eles vão ter os valores padrões deles. Então, se eu tenho um inteiro, que é o atributo idade, o valor dele padrão é 0. Se eu tenho um double, o valor padrão dele é 0.0. Se eu tenho uma string, a string, vocês já devem ter notado, quando a gente declara alguma coisa como string, ó, ela não fica de uma cor diferente, ela tem a primeira letra maiúscula. Por quê? Se vocês segurarem o Ctrl lá no IntelliJ e clicarem na string, vocês vão ver que ela tem uma classe mesmo. Existe um arquivo físico chamado string.java, que vem implementado, a gente não consegue editar ela, porque ela é do próprio Java. E dentro dela vai ter os atributos dela, que são esses aqui. Deixa eu ver, passei aqui. Tem muito comentário também. Ó, eu tenho um vetorzinho de caracteres, que string, o texto na realidade é isso, né? E tem um monte de métodos, ó. Então tem muito método aqui. Muita coisa está até com código suprimido, ele não tem o código explícito ali. Mas tem tudo que é feito dentro, internamente, para alguém que tiver uma variável do tipo string. A string é o único caso no qual eu não vou precisar fazer isso. Como o string é muito usado e foi deixado como padrão em Java, eu não preciso instanciar new string e passar um conteúdo novo aqui. Por quê? Foi tão usado string que o comportamento dela é como se fosse um tipo primitivo. Então, só eu vou lá e atribuo. Mas, na prática, internamente, string é um objeto. Então, se dentro de uma string eu não colocar atributo nenhum, ou eu vou ter null, ou vou ter as aspas simples sem nada. Quando eu dou um print, eu não preenchi essa informação com nada. E aqui, por enquanto, a gente está usando sempre o construtor, esse método especial aqui, que vai sempre ter o mesmo nome da classe, e ele não vai fazer nada em Java. Ou seja, ele só cria um objeto vazio e é isso. Aí depois, se eu quiser, eu vou lá e preencho as informações dos meus atributos. O que a gente vai ver na sequência é que a gente pode criar o nosso construtor. Então, se a gente não quiser criar, usar o construtor padrão de Java, que é esse construtor que só abre e fecha parênteses e cria o objeto vazio, a gente pode fazer com que, restringir com que toda vez que alguém for criar um cachorro, eu quero que ele preencha uma série de atributos. Pode ser todos, pode ser os mais importantes, mas aqui eu estou criando uma classe, um construtor, tem que ser sempre com o mesmo nome da minha classe. Então, se eu estou na classe cachorro, vai ser public cachorro. Eu abro parênteses e aí, como parâmetro de entrada aqui, eu vou colocar os atributos que eu acho importante quando alguém instanciar um cachorro. Então, quando alguém for dar um new cachorro, eu quero, nesse caso aqui, nesse exemplo, que me passem o nome, nessa ordem, a idade, o comprimento dos pelos e o peso dele. Então, quando alguém for dar um new cachorro, a partir do momento que eu criei o meu construtor, sempre vai ter que ser usado o construtor que eu defini na classe. Então, a gente já não vai poder usar mais aquele construtor padrão que é só dar um new e era isso. Então, aqui, toda vez que alguém for dar um new cachorro a partir de agora, nesse caso aqui desse exemplo, ele vai ter que me passar uma string, um inteiro, uma string e um double, nessa ordem. Aí eu vou pegar esse conteúdo que me passaram e vou passar esse conteúdo dos parâmetros para os meus atributos. Aqui eu usei o this para ficar bem explícito que eu estou mexendo com atributos aqui na esquerda e na direita com os parâmetros de entrada. Então, lá, depois de criar esse construtor na minha classe cachorro, eu estou obrigando aqui, lá no programa principal, na hora de dar um new cachorro, que é na linha 3, ele vai ter que me passar. Eu coloquei um entre cada linha ali, né, só para ficar mais explícito, mas na realidade eu posso botar um do lado do outro, separado por vírgulas. Então ali eu estou criando um novo cachorro, chamando o construtor de cachorro e passando para ele o nome, que é Rambo, a idade que é 13, os pelos que é um pelo curto e o peso que é 9.3. E aí depois desse momento, se eu for dar um get dos atributos, get nome, get idade, get comprimento dos pelos e get peso,
ele vai já pegar internamente as informações dos atributos que eu passei na hora de construir o objeto. Dúvidas aqui, por enquanto, no construtor? Eu tenho uma dúvida. Se eu for criar um construtor, eu tenho que colocar o mesmo nome da minha class porque isso tem alguma relação para o Java ou porque foi padronizado assim pelos programadores? É que na hora que tu vai instanciar, né, tu vai dar um new, a gente está chamando o método do construtor, né? Então, se ela é do tipo cachorro, nesse caso aqui, o método tem que ser do mesmo nome, né? Tem que ser do mesmo tipo. Então, é um padrão, eu tenho que fazer isso, né? Se eu colocar alguma coisa lá, por exemplo, sei lá, tô lá na classe cachorro, né? Escrevo public dog, sei lá. O próprio Java não vai entender que isso é o construtor. Então, ele tem que ter o mesmo nome da classe que tu está criando. Só se a tua classe se chama dog mesmo. Ok, obrigado. Mais alguma dúvida aqui no construtor? Sora, eu tenho uma dúvida. Diga. Se eu colocar, por exemplo, para eu escrever o nome, tipo, não adicionar direto no código, mas para o usuário colocar, ele vai funcionar do mesmo jeito? Funciona. Daí assim, ó, a gente tem possibilidades, né? Vamos fazer um teste aqui. Estou no livro, né? Naquele exemplo que a gente tinha lá. Vamos fazer ele certinho aqui. Opa. Private. Vamos transformar o nosso código que a gente tinha ali, que não estava encapsulado. Deixa eu aumentar aqui uma fonte. Então, estou aqui no IntelliJ, tem uma dica. Set. Se escrever set ou get, ele cria para ti já também, ó. Como é um negócio padrão, ele tem essa facilidade aqui, ó. Sem precisar ficar decorando como é que... Vou ficar digitando coisa em excesso, né? Set título. Então, vou fazer get set para cada um deles. Get SBN. Não tem ordem, não faz diferença, porque eles são métodos um diferente do outro, só tem que estar dentro da classe. Get autor, get SBN, get título. Então, eu fiz os get sets. Tudo certinho ali. Criei os meus privates. Vamos lá para o programa principal. Então, aqui eu já não posso mais usar o acessar diretamente. Então, vamos dizer que... Vou comentar aqui. Vamos pegar essas informações do usuário, tá? Então, tem duas possibilidades, tá? Vamos criar um construtor lá também em livro. Vamos fazer o esquema aqui. Como é que eu crio um construtor? Assim, construtor. Ele é público? Ele tem void? Não. Ele não tem nada. Então, ele é o único método, que é um método diferenciado, que ele só vai ser público e não vai ter retorno nenhum, inclusive void, não vai ter nada. Ele só vai se chamar com o mesmo nome da minha classe, nesse caso, livro. Aqui eu vou definir o que eu acho importante ter. Então, por exemplo, vamos dizer que para mim o que é interessante ter é o título e o ISBN. Por quê? Pode ser que depois de ter o objeto instanciado, eu possa preencher daí o autor com um set. Então, isso vai depender muito do programa de vocês, do que vocês vão ter de informações em mãos naquele momento de que vai instanciar um livro. Então, isso depende. Então, aqui eu vou pegar o meu título, vou receber o T, vou pegar, como o ISBN aqui está igual, aí eu vou usar o this, para dizer, não, esse aqui é o meu atributo e esse aqui é o parâmetro de entrada. Então, fiz o meu construtor, a partir desse programa, desse método, ele já vai dar erro aqui, ó. Por quê? Se eu criei meu construtor, não posso ter o construtor padrão usando aqui. Então, ele está dizendo, estou esperando dois argumentos de entrada aqui. Então, vamos dizer que no caso do A, eu vou botar fixo. Então, aqui, sei lá, vou botar qualquer coisa aqui e o ISBN qualquer coisa também. Então, eu defini aqui o objeto. Aqui, vamos dizer que eu não sei ainda do B qual é. Então, preciso pedir para o usuário. Eu vou ler a informação. Buffer reader, nunca me lembro do buffer reader. O que tem aqui? Buffer reader. Recebe new buffer reader. New. Se eu não me engano, é isso. E system.in.
Então eu preciso desse cara aqui para ler alguma coisa do usuário, né? Por quê? Porque aqui eu tenho que ter um objeto dessa classe aqui, chamei o construtor dela, o construtor dela precisa de um objeto como entrada, que é um objeto input_stream_read. Esse objeto, por sua vez, precisa dizer de qual entrada ele vai ler. Então aqui ele recebe que é a entrada do teclado. Então aqui, no caso do A, tá tudo certo. Já recebi aqui, ele já vai mostrar. E no caso do B, a gente vai pedir as informações antes. Então aqui eu posso salvar em variáveis comuns. Então, por exemplo, string, isso é uma variável só do main, né, do programa principal aqui. Título, aqui eu vou pedir para ele qual é o título. Então eu vou dar um sort, um println. Ora, caro usuário, qual o título do livro? Pedi a informação, li aqui com o buffer reader, .readline, show de bola, salvei nessa variável. Então, por enquanto, só salvei na variável. Vou fazer a mesma coisa que pedir qual é o ISBN, que eu preciso também no construtor, né? E qual seria o ISBN do livro? Então aqui era o inteiro, ISBN. Aqui eu vou ler como string, então preciso transformar isso para integer. Integer.parseInt. .readline. Para ler isso como string. Vocês viram que está dando erro aqui, porque a gente vai ter aula de exceções futuramente, mas enquanto a gente está fazendo uma entrada e saída, pode dar uma exceção específica. Então, que é a exceção de input-output, IO exception. Então aqui eu estou dizendo, se acontecer algum problema ali na hora de ler e de escrever, eu vou jogar isso no terminal e era isso. Não vou tratar isso, mas futuramente vai aprender como tratar isso. Então toda vez que vocês usarem o buffer reader para ler, vocês têm que escrever isso, essa linha aqui, do lado do static void main de vocês. Voltando, vocês viram que estão em cinza aqui, ó, o título SBN, porque eu não usei eles para nada. Mas aqui agora, tendo em mão esses dois caras aqui, eu vou instanciar o objeto B, que aqui ainda não foi usado. Então, vou chamar o new livro, passar para o construtor as informações que eu li e armazenei nas variáveis locais título e ISBN. E está feito o negócio. Então, vamos executar para ver se funciona. Então, aqui ele está pedindo, né? Nesse momento aqui, ó, a gente está nessa linha aqui, né? Por enquanto, o objeto A já foi criado. Então, isso aqui já está instanciado em memória, está tudo certinho. Agora aqui eu vou botar um livro, um título qualquer. Google Dada. Isso está salvo nessa variável aqui, chamada título. Então, não passei para o objeto ainda. Aqui vou botar um número 78 como SBN. Ele vai ler aqui como string, vai transformar para inteiro e vai salvar nessa variável local. E aqui, finalmente, vou instanciar esse cara e passar o conteúdo dessas duas variáveis locais aqui. Então, vou dar um Enter. Opa! Tá, o autor... Vocês viram aqui, ó, isso é bem típico, ó. Como eu comentei, se eu tenho um atributo que é uma string e eu não preenchi ela, e eu tentar usar ela, o valor padrão dela é null. Então aqui, como eu não preenchi o autor, vai dar esse errinho aqui de aparecer um valor nulo ali. Se eu quisesse alterar isso, bastaria eu pegar o meu objeto A e dar um set autor, e aí botar o nome do autor aqui. A mesma coisa para o B. Set autor e botar o nome aqui dele. Dúvidas por enquanto? Não sei se ficou claro com o exemplo aqui. Acho que eu entendi. Eu tinha criado um método construtor nos meus exercícios, mas eu não sei se está certo. Então, eu também estava pensando agora, porque eu também fiz um tipo de método construtor nos exercícios, só que eu acho que não está correto, acho que não está. Não, é que vocês nem tinham visto, né, ainda isso. Mas pois eu fiz só para, né, mas acho que era até bem comum vocês pensarem num set da vida, né, que é por exemplo, que é para modificar um atributo. Então, bem tradicional. E também daria para fazer uma espécie de construtor, só que agora a gente está fazendo um construtor específico mesmo, que a gente tem que usar depois quando vai instanciar, né? Mas não tem problema, vocês nem sabiam disso aí antes. Ok, senhor, então, obrigado.
Valeu, Sor. Bom, voltando aqui, deixa eu ver. E uma coisa legal é que a gente pode ter vários construtores. Aí você me pergunta, tá, mas como assim? Por que eu ia ter vários construtores? Porque dependendo do momento que alguém for usar o meu objeto, pode ser que ele não tenha o nome e a idade do cachorro, nesse caso do exemplo. Pode ser que ele não tenha a cor dos olhos, a cor dos pelos. Então, eu posso ter várias possibilidades para alguém que for instanciar um novo cachorro, nesse caso, ou instanciar um novo objeto, ele possa ter a opção. Então, aqui nesse caso aqui, eu tenho 4 construtores possíveis que eu implementei. O primeiro, que é o da linha 10, eu recebo 4 informações e preencho elas, que nem eu mostrei no exemplo anterior. O da linha 17, eu não recebo nada. Então, vamos dizer que naquele momento ali que alguém está usando o cachorro, ele não tem as informações necessárias. Sei lá, pode ser um pet, um negócio do canil da prefeitura e o cachorro foi coletado e não tem nenhuma informação sobre o cachorro. Então, vou instanciar o objeto cachorro e só vou guardar ali que não foi identificado, por exemplo. É isso que a gente está fazendo ali na linha 18. Então, estou colocando um valor padrão ali para nome, para atributo nome, porque quando alguém instanciou o cachorro, ele não passou as informações. No caso da 21, eu estou recebendo nome e idade. E no caso da 26, estou recebendo a cor dos olhos e a cor dos pelos. Então, eu posso ter quantas combinações eu quiser. O que eu não posso ter? Se eu já tenho um construtor que recebe 2 strings, não posso ter outro que recebe 2 strings, mesmo que o outro construtor seja, por exemplo, nome e cor dos olhos. Porque para o compilador, o que diferencia um método do outro é o tipo do atributo e a quantidade deles, obviamente. Então, aqui eu criei 4 construtores diferentes, cada um deles tem os parâmetros diferentes de entrada, e são 4 possibilidades diferentes para alguém, quando for instanciar um cachorro, chamar. Como é que o compilador vai saber qual deles usar? Vai depender dos atributos que forem passados. Então, se alguém der um new cachorro e passar uma string inteira, vai ser chamado construtor da linha 21. Se alguém instanciar um cachorro e não passar parâmetro nenhum, vai ser chamado construtor da linha 17. E assim vai. Então, aqui eu instanciei 2 objetos de novo, o Rambo e o Rock. Chamei aquele construtor que passa só o nome e a idade, e passei essas 2 informações, depois chamei o get para cada um dos objetos, ele foi lá e mostrou os seus atributos. Exercício, pessoal, esse aqui não precisa fazer, tá? Esse aqui não precisa fazer, o B1, nem o B2. Deixa eu ver. Aqui sim, então, vocês vão fazer esse B5, são questões teóricas, né? Então, como eu comentei na última aula, vocês podem criar no projeto para não ter que fazer um negócio separado, vocês podem criar uma classe qualquer lá e só botar como comentário as respostas de vocês. E aqui, do B13 ao B15, vocês vão escolher 2. Aí cada um pode fazer o que quiser. Então, eu quero escolher o invoice e o date, ou quero escolher o employee e o date, ou quero escolher o employee e o invoice. Então, vocês que vão definir qual que vocês querem implementar. Tem que ser 2 das 3. E vai ter a descrição ali do que a classe tem que ter, o que ela vai ter como atributo. Normalmente ela começa fazendo isso. Ele diz ali quais construtores que ele quer que seja criado, quais getSet. E, além disso, ele sempre fala ali para criar um aplicativo de teste, ou seja, uma classe só para criar um programa principal. Então, assim, quem conseguir fazer o programa principal e fazer um teste ali com os objetos, ótimo. Quem não conseguir por enquanto, também não tem problema. O importante é que eu quero que vocês se concentrem mesmo em fazer a classe, criar os atributos, getSet, construtor e métodos, se for necessário. Dúvidas? Por enquanto? O que é uma variável de instância? São atributos. Ok. São sinônimos. Mais alguém? Não, que alguém falou, né? Tranquilo. Tudo certo. Beleza. E assim, se tiverem alguma dúvida ali na hora de criar a classe, também só fala comigo ali. Posso dar um auxílio. Vou mandar no grupo do WhatsApp ali, a gente tenta ajudar também. Porque às vezes um tem uma dúvida que é mais dúvida de outros também, né? A gente acaba resolvendo para todo mundo. É isso, pessoal. Então, só para lembrar aqui, a gente tem
Bom, não precisa nem falar do planejamento, a gente tem mais agora tá tudo certo, tá na hora de submeter. Vocês vão ter lá a submissão de conceitos, então é nessa mesmo que tem que mandar, e é isso. E agora tá tudo certo, não tem mais a confusão do negócio de mandar mais de uma atividade na mesma tarefa lá no Classroom. É isso. Alguém tem alguma questão? Acho que por enquanto não, só quando eu for fazer. Eu Exatamente. sei que parece Isso confuso aí. agora, cheio de conceitos.